Oi, Lê, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem, Cleiton? Bom Tudo dia, bom? pessoal. Gustavo e Eduardo já estão por aí. Legal. O Lê, estava configurado aqui, agora que eu percebi, para os convidados entrarem com a câmera e o microfone bloqueados. Aí já alterei Ah, os tá. próximos que entrarem aí, já vão entrar desbloqueados, aí eles vão conseguir falar com a gente normalmente. Tá bom, ótimo. Bom dia, bom dia. Olá, pessoal, bom dia para quem acabou de entrar. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso bate-papo aí sobre crédito de carbono. Inclusive, quem vai participar, quem vai apresentar é o Fabiano, né, Fabiano? Bom dia. Bom dia, Cleiton, tudo bem? Bom dia a Tudo todos. ótimo. Só mais alguns minutinhos. Olá, Ângelo, bom dia. Acho que tá mudo aí, rapaz. Disfarça. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E você, como vai? Tudo em ordem. Oi, Ângela, bom dia. Bom dia, Letícia, tudo bem? Tudo bom? Estamos por aqui já disponíveis. Ah, Bom dia, bacana. Ângelo, tudo bem? Bom dia, Fabiano, tudo em ordem? Tudo Podemos tranquilo, começar? graças a Deus. Fiquem à vontade, eu vou desligar minha câmera aqui, se precisar é só chamar, tá? Ah, perfeito. Então, deixa eu fazer uma breve introdução aqui, apenas para contextualizar um pouquinho do que é a ideia desse bate-papo, né?
Antes de mais nada, bom dia a todos aí, agradeço a disponibilidade de todos, principalmente quando o nosso tempo é tão corrido, né? E num dia útil, num horário apertado desse, para a gente vir falar um pouquinho sobre um tema tão delicado que está tão em evidência na mídia, é bem bacana. Antes de mais nada, queria agradecer aí o Marco Antônio, o Ângelo que está aqui, a Maria Cristina da Confederação Nacional aí de RPPNs pela oportunidade de fazer essa aproximação com a gente. Acho que é bem bacana esse bate-papo para falar um pouquinho do que a Apsis Carbon pode auxiliar vocês aí nesse novo cenário mundial, né? E não é nem mais uma bolha, né? Já é evidente, já está acontecendo. Então a gente tem que entender e ver as oportunidades que tem. Só queria deixar aí alguns comunicados bem bacanas. Se vocês não se inscreveram, a gente vai sortear um livro, Expedições às Montanhas da Amazônia, um livro bem bacana, que fala sobre um grupo que foi se aventurar lá na Amazônia para conservação de algumas espécimes, enfim, é bem bacana o livro. E a gente vai fazer o sorteio desse livro aí após o evento. Então, tem o link lá no grupo de WhatsApp. Quem não tiver esse link também pode me procurar. Vou deixar disponível aqui no chat também para poder se inscrever para a gente poder fazer esse sorteio. Outro ponto bem bacana que é legal a gente alinhar aqui antes da gente começar a falar se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai acompanhando pelo chat aí, porque provavelmente o Fabiano vai tocar, mas se for algum tema que ele não tocar durante a apresentação dele, fiquem à vontade, no final do evento aí a gente vai fazer um overview nas perguntas que estão no chat. Desejo a todos aí um excelente evento, aproveitem bastante. O Fabiano é um excelente profissional, é o nosso diretor de sustentabilidade da Apsis Carbon, que inclusive é um braço da Apsis. Acredito que da minha parte é isso. Letícia, Fabiano, se vocês tiverem algum recado, fiquem à vontade. Obrigado, Cleiton. Eu já vou falar um pouco da Apsis Carbon na minha apresentação, então pode deixar que eu complemento. Pode Perfeito. ser? Ótimo. Ótimo. Primeiramente, bom dia a todos. Como o Cleiton falou, eu sou o Fabiano Machado, sou diretor da Apsis Carbon, que é o braço de sustentabilidade da Apsis. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que fala um pouco sobre o mercado de carbono no Brasil, os seus desafios e oportunidades. Vocês, como RPPnistas, tenho certeza que tem muita curiosidade sobre o tema, já devem ter lido alguma coisa e também devem ter muitas dúvidas, por ser, apesar de ser um mercado antigo, ser relativamente novo, pelo menos estar passando por diversas transformações de alguns anos para cá. Quem é a Apsis, né? Essa empresa que eu estou representando aqui nesse seminário. A Apsis é uma empresa com mais de 40 anos já de vida. A gente é uma consultoria empresarial, a gente é muito reconhecido pelo nosso braço de avaliação de ativos tangíveis e intangíveis. Então, esses grandes números aí, 600 bilhões em ativos avaliados, mais de 23 milhões de ativos inventariados, mostram um pouco do nosso sucesso nesses últimos, na verdade, a gente fala mais de 40 anos, já completou 45 anos. E a gente tem muito cliente que são empresas de grande porte, empresas de capital aberto, que nos contratam exatamente para esse tipo de trabalho. São algumas frentes, muitas delas têm esse viés mais econômico, financeiro, e um dos nossos braços é a sustentabilidade, que nasceu, inclusive, por percebermos que a abordagem da empresa, para além da sua geração de caixa, ela pode gerar valor ou destruir valor para a companhia, né? E vocês devem estar percebendo isso. Mudou de nome ao longo do tempo, agora a gente tem chamado de ESG, mas já há algumas décadas que a gente vem percebendo que, dependendo da forma como a empresa atua e como os stakeholders, né, as partes interessadas, os clientes, como eles percebem a abordagem da companhia, isso pode gerar valor ou destruir valor, principalmente no longo prazo. A gente começou trabalhando com crédito de carbono, isso em 2006, 2007, já faz bastante tempo, mas a gente tem outros braços também, a gente tem outras vertentes que a gente chama, né? Crédito de carbono, como eu falei, que é o tema de hoje, e a gente atua de ponta a ponta, desde o mapeamento de oportunidades, então, identificar se aquele ativo
gera ou não crédito de carbono, passando pela elaboração de novas metodologias. Eu vou explicar isso um pouquinho mais ao longo da apresentação. O desenvolvimento do projeto, que eu também vou explicar um pouco mais ao longo da apresentação, até monitoramento e venda desse ativo, né? O crédito de carbono é um ativo e ele pode ser convertido em dinheiro a partir do momento que ele é gerado. Então, na vertente de crédito de carbono, a gente faz todo o ciclo. Também fazemos diagnóstico relatório de ESG, então toda a parte de matriz de materialidade, posicionamento da empresa, estabelecimento de KPIs, de metas, né, relacionados aos temas que são materiais para aquela companhia, para aquele negócio. E também fazemos o inventário de emissões. Hoje em dia, alguns setores já são obrigados a fazer inventário de emissões com a criação desse mercado regulado de carbono, mercado regulado de emissões, que está para sair, que eu também vou falar um pouco mais à frente. Possivelmente, alguns outros setores e algumas outras instalações, empresas, também vão ser obrigados a fazer esse inventário de emissões, que é basicamente calcular a pegada de carbono, calcular quanto aquela empresa, aquela atividade produtiva, pode ser também, gera de gás de efeito estufa, tá? Considerando aí emissões diretas, indiretas e energia, tá? Esses dois pilares eu não vou adentrar muito, porque não é o tema da reunião, mas vou falar, sim, um pouco mais do que é o mercado de carbono. Isso começou já há um bom tempo, em 1997, no Protocolo de Kyoto, quando foi estabelecida uma série de metas de reduções de emissões para alguns países, que naquela época a gente chamava de países industrializados, países do anexo 1, que eram os países culpados, entre aspas, pela poluição e pelo que a gente estava considerando na época, né, intensificação do aquecimento global, intensificação do efeito estufa a partir das ações humanas. E esses países, eles estabeleceram, isso foi ao longo de diversos anos, especialmente a Europa, estabeleceram metas de redução de emissões, só que em algum momento nas negociações, entre 97 e 2004, 2005, ficou-se combinado, acordado, que esses países eles poderiam reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa dentro do seu país, mas também poderiam reduzir essas emissões fora do país, fora daquele contexto territorial. Então, por exemplo, se eu no Brasil fizesse um projeto, né, adequado, ou seja, dentro do escopo que foi estabelecido na época pela UNFCCC, que a gente chamava de MDL, mecanismo, ainda chama, né, porque ainda existe, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Se eu implementasse um projeto, por exemplo, energia renovável, uma planta solar, e esse projeto era elegível dentro dos parâmetros, né, dentro do que era possível ser feito no MDL. Eu calculava quanto eu reduzia as emissões a partir daquele projeto, tá, de gás de efeito estufa, e submetia aquele projeto para validação pela ONU. Então, era como se o meu projeto de energia renovável no Brasil reduzisse emissões, não dentro da Europa, mas reduzisse emissões no Brasil. E aquela redução de emissão verificada, certificada e validada, ou seja, que passasse por um processo de auditoria, na verdade, de mensuração, relato e verificação, para ser mais preciso, mas simplificando por um processo de auditoria, aquelas reduções certificadas de emissões, elas poderiam ser comercializadas, vendidas para governos e empresas nesses países que tinham metas de redução de emissão. O crédito carbono, ele não é nada mais, nada menos do que o certificado, né, a comprovação da redução de uma emissão de gás de efeito estufa convertida para 1 tonelada de CO2, que é o gás carbônico, 1 tonelada de CO2 equivalente. Então, toda vez, e aqui eu vou simplificar um pouco, mas toda vez que eu comprovo que eu reduzi emissões de gases de efeito estufa, reduzi ou removi, né, esse conceito ele foi ampliado ao longo do tempo, se eu reduzir ou remover, eu, em tese, estou elegível a gerar, né, e a comercializar crédito de carbono. Por que em tese? Porque existem diversas metodologias que fazem essa contabilização, diversos tipos de projetos que são elegíveis a gerar crédito de carbono.
Isso foi mudando ao longo do tempo, mas naquela época, e a gente participou, a gente chegou a fazer projetos nessa época também, existiam as metodologias, os tipos de projetos que eram bem famosos, né, conhecidos por gerar crédito de carbono, ou seja, por reduzir emissões de gás de efeito estufa. Energia renovável era um deles. Eu dei exemplo da energia solar, mas tinha energia hidrelétrica. Diversas hidrelétricas no Brasil conseguiram gerar crédito de carbono, comercializaram por muito tempo. Projetos de aterro, que a gente chama, né, que é você produzir biogás, recuperar o metano e produzir biogás em aterro. Suinocultura, que também é recuperação de metano, só que dentro da produção agrícola, né, da criação de suínos ou criação de boi também. Enfim, uma série de metodologias, de formatos que você conseguia gerar crédito de carbono a partir de um projeto que era implementado fora daquele contexto, né, fora daqueles países que tinham metas de redução de emissão. Esse mecanismo ele deu certo por um tempo e deixou de dar certo em algum momento. Na nossa visão, enfim, tem várias explicações para isso, mas uma delas, talvez a principal e a que foi corrigida no Acordo de Paris, era que, como eu disse, apenas alguns países tinham metas de redução de emissão, enquanto vários outros não tinham metas de redução de emissão. Então, você tinha um problema aí de demanda, de oferta e demanda. Você tinha muita gente gerando crédito de carbono e pouca gente comprando crédito de carbono. Em algum momento aí, em 2009, 2012, que teve uma crise, né? Teve a subprime nos Estados Unidos, uma crise econômica na Europa subsequente, você teve uma queda desse mercado. A gente achou, né? Quem estava participando desse mercado achou até que não ia se recuperar, mas o próprio protocolo de Kyoto ele tinha também um prazo de vencimento, digamos assim, ele tinha um prazo ali para acabar. Ele foi renovado, digamos assim, ou foi refeito no Acordo de Paris, tá, em 2015, e o Acordo de Paris ele trouxe uma dinâmica diferente. Qual é essa dinâmica? Agora, que é a dinâmica atual, inclusive, não são apenas, né, esses países industrializados que tinham metas de redução de emissão no protocolo de Kyoto, que têm metas de redução de emissão agora. Na verdade, agora são dezenas, se não centenas de países, inclusive o Brasil. Então, diversos países em desenvolvimento, que são países que têm um perfil de emissão relativamente alto, Índia, China, Brasil, enfim, vários outros, nós também temos metas de redução de emissão. Então, agora a dinâmica, primeiro, as ambições são bem maiores, né? O Acordo de Paris ele determina que a gente tem que atingir uma redução, né? Limitar o aumento de emissões, limitar o aumento da temperatura da Terra em até 2 graus Celsius, preferencialmente 1,5, até o final do século, mas a gente tem metas de 2030 e 2050, né, muito bem definidas. E aí você tem... só que a gente está bem longe de atingir essa meta, esse é um ponto. E dois, diversos países se comprometeram com o que a gente chama de NDC, que são metas de redução de emissões 2030 e 2050, como eu falei. Inclusive, muitos se comprometeram com a neutralidade em 2050, tá? O que isso quer dizer? Porque eu estou contando toda essa história. A gente entende, aqui na Apsis, que dessa vez o esforço necessário, e leia-se nesse caso esforço, né, vai ser necessário investimento, recursos para essa transição econômica para uma economia de baixo carbono. A gente entende que o esforço agora vai ter que ser muito maior do que o que foi feito na época do protocolo de Kyoto, tá? E complementando a isso, em 2021, na COP26, a gente referendou o que a gente chama do artigo 6º, né? Que era o artigo que exatamente reformulava o protocolo de Kyoto, o MDL, né, mais precisamente, e criava um novo mercado internacional de comércio de emissões, ou de crédito de carbono, para simplificar aqui um pouco os termos, tá? Então, você tem essa nova dinâmica pós-Acordo de Paris, pós-COP26, onde você tem que ter um esforço bem maior dos países, um esforço global, são vários países agora que vão ter que reduzir, como se fosse uma corrida, né, nessa descarbonização da economia, e essa corrida pode e deve trazer diversas oportunidades, especialmente para o Brasil. O Brasil, que é um país que a gente entende que é uma potência, ou pode ser uma potência nesse mercado de crédito de carbono.
tá? Exatamente pelos nossos ativos, pelas nossas florestas. Vocês sabem muito bem, né, como RPPnistas, que a gente tem um ativo muito grande. Esse ativo ele tem valor, né? Ele é um potencial gerador de crédito de carbono dentro dessa dinâmica da descarbonização da economia. Dito isso, né, toda essa dinâmica do MDL e dos países, especialmente europeus, terem que reduzir emissões e tal, isso tudo é o que a gente chama do mercado regulado. Nesse meio tempo, especialmente ali depois do Acordo de Paris, né, que como eu falei, teve esse novo esforço, né, esse novo driver para fortalecer esse mercado. O mercado voluntário surgiu bem antes, na verdade, né? Ele surgiu ali quase junto com o Protocolo de Kyoto, um pouquinho depois. Mas ele começou a tomar mais força agora, como eu falei, pós-Acordo de Paris. Qual que é essa distinção que a gente quer trazer? Existem países ou existem jurisdições, porque não necessariamente é um país, pode ser um Estado, ou no caso da União Europeia, né, são um conjunto de países, existem jurisdições que criaram o que chamam de mercado regulado. Existem várias formas de mercado regulado. Eu vou falar aqui só do cap and trade, que a gente chama, que é o mercado de comércio de emissões, tá? O sistema de comércio de emissões. Nesse mercado regulado, alguns setores daquela economia possuem metas de reduções de emissões, tá? E digamos assim, é uma lei, né? Então você tem força de governo, você tem punição para aquelas empresas, para aqueles setores ou para aqueles agentes que não atuarem dentro do que é necessário, tá? E por ser regulado, por ter penalidade, você costuma ter, digamos assim, um valor do crédito maior, tá? Ou do crédito ou da licença de emissões, que eu vou explicar um pouco melhor o que é isso lá na frente. Mas, basicamente, o mercado regulado é quando você tem uma lei, você tem um órgão governamental regulando e dizendo, ó, o setor A, você tem uma meta de redução, ou você tem uma meta de emissões, acima disso, ou você compra licenças, ou você compra crédito de carbono, ou você tem que reduzir suas emissões. Então, você tem um regulador por trás. O mercado voluntário, que é o mercado que hoje a gente opera no Brasil, apesar disso estar para mudar, é o mercado onde empresas voluntariamente decidem compensar suas emissões. O que isso significa? Vou dar vários exemplos aqui. A Renner, por exemplo, é uma empresa brasileira que em algum momento, seja por motivação interna, pressão do consumidor, pressão de investidor, a gente tem várias dinâmicas aí, decidiu que ela ia reduzir suas emissões, ela estabeleceu para ela mesma metas de redução de emissões, e ela estabeleceu que ela faz o inventário de emissões dela, ou seja, ela calcula quanto que ela emite, e aquela pegada de carbono, ela compra crédito de carbono para compensar, tá? Ela faz o que a gente chama de offset, que é a compensação. Então, ela voluntariamente decide compensar suas emissões. E aí, dentro do mercado voluntário, não há um órgão regulador do governo público, uma entidade pública, por trás, mas sim entidades privadas. E aqui a gente dá o exemplo de 3, mas tem várias outras. E eu vou falar um pouco mais à frente de uma quarta, que é a Social Carbon, que pode ser importante para vocês. Mas, basicamente, essas entidades privadas, elas que regulam, elas que ditam as regras de como funcionaria essa geração de crédito de carbono, né? Quais são as metodologias elegíveis, ou seja, qual tipo de projeto gera crédito de carbono e qual não gera. E por ser privado, né, por não ter um órgão público por trás, a dinâmica do mercado voluntário é um pouco diferente. Por exemplo, a empresa, né, eu dei o exemplo da Renner, mas eu posso falar de Banco Inter, posso falar de Ambev, posso falar de Piranga, diversas empresas hoje, Natura, de capital aberto no Brasil, fazem a sua compensação voluntária. Elas escolhem por si só quais tipos de projetos, quais tipos de créditos elas vão comprar e quais padrões. Existe uma questão de credibilidade. Então, por exemplo, o VCS, que é esse aqui, o Verified Carbon Standard, é um padrão de bastante credibilidade, que é o Verra. Então, créditos de carbono gerados pelo Verra são créditos de boa aceitação, boa liquidez. Então, vai lá, é um exemplo hipotético, tá? Não sei se é o caso. Vai lá, Renner, e faz o seu inventário de emissões, descobre que emite 20 mil toneladas de CO2 equivalente por ano,
compra 20 mil créditos da Verra, sendo 10 mil créditos de energia e 10 mil créditos de RED, que é o da Floresta em Pé, que é o caso de vocês. Então, essa é uma decisão dela. E uma outra dinâmica que tem nesse mercado, que não é muito óbvia, nada óbvia, mas acontece, é de você ter preços diferentes para tipos de projetos ou metodologias diferentes. Então, o crédito de carbono de energia, por exemplo, você tem muita oferta, né? Porque você tem muita planta de energia solar, muita planta de energia eólica, tem plantas no Brasil, na Índia, na China, você compete com o mundo inteiro, é um mercado internacional. Você tem muita oferta e esse crédito tende a ter um preço mais barato. O crédito de carbono RED, REDD, que é o crédito de carbono da Floresta em Pé, esse tende a ter, pelo menos nesse momento, um preço um pouco melhor, né? Ele vale mais, ele tem um valor maior. Então, você tem, dentro do mercado voluntário, essa dinâmica de diferenciação por tipo de projeto e diferenciação por padrão. Quem emitiu o crédito, quem validou o seu crédito, se foi o Gold Standard ou se foi a Verra, vai impactar no preço do seu crédito de carbono, tá? Depois, mais para frente, a gente pode explicar isso um pouco melhor, tirar dúvidas, mas isso é importante para deixar claro aqui. E, como eu falei, esse mercado ele tem crescido muito, especialmente ali depois do Acordo de Paris, tá? E aí você tem, né, diversos tipos de padrões, mas, como eu falei, hoje o Verra é o padrão disparado mais utilizado, seguido, salvo engano, pelo Gold Standard. Tem outros padrões novos surgindo, como eu falei, tem o Social Carbon, mas é um mercado que tem crescido ano após ano e é um mercado que a gente atua hoje no Brasil. Tá? Basicamente, hoje no Brasil, quando se fala em crédito de carbono, se fala em mercado voluntário. Como eu falei, né, o que é esse offset, o que é essa compensação? É as empresas comprando crédito de carbono, que o crédito de carbono, como eu já falei naquele slide anterior, é a redução e ou remoção de emissões certificadas. Então, você tem aí projetos, né, atividades bem específicas, é a fazenda do Caio, é a planta de energia solar da empresa B, né? Aquele projeto. Posso juntar mais de um projeto? Posso juntar várias plantas solares, né? E fazer um bundling, que a gente chama? Posso juntar 10 fazendas ou 10 propriedades rurais, 10 porções de florestas e fazer um único projeto? Posso também. Eu estabeleço meu contexto, né? Inclusive físico, territorial, submeto aquela área, né? Ou aquele projeto por aquele processo de validação que eu expliquei, né? Desenvolvo um projeto de carbono e depois implemento o meu projeto, que no caso de Floresta em Pé, é basicamente garantir a preservação. Então, você tem ali, né, uma série de regras de elegibilidade. Fabiano, para mim está travando bastante, não sei se para todos está travando. Como é que está falhando também um pouquinho. Ângelo, para você está falhando aí também? Para mim está normal. Está normal. Aqui tá normal. Ah, então segue. Aqui perfeito Problema meu para do mim Cleiton. também. Tá perfeito. Talvez Ótimo, desliguem então as vamos em câmeras. frente, vamos em frente. Vamos Tá. lá, desculpa. Não, tranquilo, Letícia. Obrigado. De qualquer maneira, vocês, né, se tem alguma falha, algum problema na conexão, podem me falar que eu não estou no cabo, eu estou aqui no Wi-Fi, então pode ser sim que tenha algum tipo de corte, tá? Vocês me falam que eu repito sem problema. Então, você tem essa questão, né, das metodologias clássicas e dos projetos que ou reduzem emissões. Como assim? O que você quer dizer com reduzir emissão? Por exemplo, eu tenho a minha energia a combustível fóssil, uma termoelétrica. Eu tenho um perfil de emissões. Eu substituo essa energia por solar. É uma energia renovável, é um outro perfil de emissões, né? Eu consigo reduzir. Eu calculo essa redução de emissões, e a metodologia explica como, não vou entrar aqui nesse mérito, são estudos muito técnicos, e essa redução calculada, eu converto ela, eu vou calcular ela sob a ótica de diversos gases de efeito estufa, converto para tonelada de CO2 equivalente,
e a cada 1 tonelada de CO2 equivalente eu tenho um crédito de carbono. Tá? A mesma coisa para remoção. Como assim remover? Quando a gente planta a árvore, como vocês sabem, a gente está removendo, pelo menos temporariamente, CO2 da atmosfera. E existem, para além do reflorestamento, que é uma metodologia clássica de geração de crédito de carbono por remoção de CO2, você tem hoje tecnologias sendo criadas pelo homem, né, pelo ser humano, que são tecnologias de remoção. Literalmente, a gente está tentando tirar CO2 da atmosfera e estocar ele em algum lugar. Tem geológico, tem várias tecnologias nesse sentido. Então, você tem essas duas dinâmicas, são projetos, são frameworks, ou seja, né, metodologias. Você tem que seguir um conjunto de regras muito específico, e aí você consegue gerar crédito de carbono. O que eu quero dizer aqui? Se eu simplesmente faço eu estou dando exemplo da planta solar só porque eu acho que é o mais simples de entender, mas vale também para a floresta em pé. Se eu simplesmente implemento uma usina solar e não passo pelo processo, né, pelo passo a passo, de certificar essa minha usina solar dentro do contexto do crédito de carbono, ela não emite crédito de carbono. Tá? Então, eu preciso necessariamente desenvolver um projeto e submeter esse projeto para a validação de um órgão, por exemplo, a Verra, para conseguir gerar crédito de carbono. Tá? Então, a mesma coisa vale para a floresta em pé. Eu tenho uma floresta em pé. Eu faço atividades, isso é importante, eu faço atividades para manter ela em pé. Tá? Então, eu cerco, eu faço monitoramento por satélite, por câmera, eu faço uma série de ações para manter ela em pé e para evitar o desmatamento e, consequentemente, evitar as emissões oriundas daquele desmatamento. Isso também são atividades elegíveis a gerar crédito de carbono. Mas aí, se eu faço isso e se eu não submeto o projeto de carbono, eu não gero crédito de carbono. Tá? Então, esse e aí esse crédito de carbono ele é usado para offset, ou seja, a empresa, vou dar o exemplo da Renner de novo, compra esse crédito de carbono e compensa, ela bate as suas emissões equivalentes, né? Ela faz uma conta ali de saldo, né? De passivo e ativo, e ela vai e abate as suas emissões, aposenta, que a gente chama esse crédito de carbono, tá? A licença de emissões é um pouco diferente, eu vou explicar um pouco mais lá na frente, mas as licenças de emissões é um conceito de quando você tem um mercado regulado, que é o que a gente vai ter no Brasil em breve. E aí as licenças de emissões elas são emitidas pelo governo. Então, um órgão governamental ele emite as licenças, leiloa ou dá ou concede para alguns setores regulados, não todos. E aí as empresas, a partir daquelas licenças, elas podem emitir até as licenças que ela tem. Ela pode emitir um pouco mais e ter que comprar ou licenças ou crédito de carbono para compensar aquele delta. Ou, de preferência, ela vai emitir menos do que as licenças que ela tem e ela pode comercializar aquela sobra de licenças para quem está com déficit. Tá? Esse sistema, que é o Cap and Trade, ele só existe nos mercados regulados e vai existir no Brasil em breve. Tá? Estou falando aqui sempre já vou voltar a esse assunto das licenças, tá? Mas só para continuar aqui no tema crédito de carbono. Eu estou falando muito sobre desenvolver um projeto, submeter esse projeto. O que é isso? Como é que você, na prática, desenvolve e gera crédito de carbono? Como é que você submete um projeto? Então, o dono do ativo, vocês, por exemplo, vocês procuram uma empresa tipo a gente, tipo a Apps Carbon, e fala o seguinte: empresa, eu preciso saber se eu sou elegível, se é viável, se eu gero crédito de carbono e se o carbono que eu gero é suficiente, é economicamente viável, ou seja, é suficiente para cobrir os custos associados a esse processo, porque tem custo. Você gerar crédito de carbono tem custos associados. Então, o primeiro estudo que a gente faz é um PIM. O PIM é um estudo de viabilidade. A gente vai analisar o ativo, vai analisar a metodologia que corresponde àquele ativo. Se for a floresta em pé, por exemplo, pode ser uma metodologia do RED, né, da redução de emissões por desmatamento e degradação. E vou verificar, o seu ativo ele gera 100 créditos por ano. Ou o seu ativo não gera nenhum crédito, pode ser. Ou ele gera 100, ou ele gera 1.000, gera 100.000.
E ainda vou indicar para, né, a gente ou qualquer empresa vai indicar para esse dono do ativo que aquele crédito, qual o valor potencial ou cenários, né? Porque o valor, obviamente, como qualquer ativo, o valor ele varia ao longo do tempo, né? É uma variável. E quais são os custos associados? Ó, você precisa investir tanto nos estudos, se tudo der certo, você vai gerar tanto de crédito, e você tem custos operacionais, né, relacionados a esse projeto de crédito de carbono. Por exemplo, monitoramento e auditoria. Tá? E aí a gente vai rodar um estudo de viabilidade mesmo, fluxo de caixa, uma projeção financeira, que vai te dizer e vai nos dizer se é viável ou não. Ó, o seu investimento versus o seu retorno dá tanto de TIR, de taxa de retorno ao ano, faz sentido ou não faz, aí é uma decisão, né? Sim ou não, é uma decisão do empreendedor, do dono do ativo, se segue ou não. Seguindo, sendo viável, aí sim a gente vai executar, a gente vai desenvolver o projeto executivo. O PDD, para quem nunca viu e esses projetos são disponíveis publicamente, então quem tiver curiosidade pode entrar lá no site da Verra e olhar, né, um PDD já escrito, isso tudo é público. É um documento bem robusto, bem técnico, geralmente tem 100 e tantas páginas, aonde você descreve o seu projeto de acordo com a metodologia que foi selecionada. Então, por que aquele projeto gera crédito de carbono? Ah, porque eu tenho floresta em pé. Tá, mas a sua floresta em pé, qual é o bioma? Qual o tipo? Tem que fazer inventário de flora. Então, tem que ir uma equipe lá e verificar. Tem espécies endêmicas? Como é que é a fauna naquela região? Porque, por mais que o crédito seja de carbono, outros aspectos, como social e biodiversidade, podem impactar no preço do seu crédito, especialmente para projetos RED, são esses projetos da floresta em pé. Então, tem uma série de estudos que são feitos e que você vai desenvolvendo, descrevendo o seu projeto. Quais são as atividades que você vai implementar para evitar o desmatamento? Ou quais são as atividades que você vai implementar para reflorestar, recuperar uma área degradada? Tudo isso é descrito. A gente faz os cálculos, né, as mensurações de quanto aquilo gera em crédito de carbono, e aí submete esse PDD, esse documento, para validação. Tudo dentro do mercado de carbono tem que ser validado por um terceiro, por uma questão de garantir, né, a independência, garantir a integridade do crédito, que a gente chama. Então, vem um terceiro, um auditor, para simplificar, olha o seu projeto, olha a metodologia e fala, não, beleza, o seu projeto está seguindo com a metodologia, faz sentido, ele está certo do ponto de vista técnico, pode submeter para registro. E aí o seu projeto ele é registrado e se torna público. Como eu falei, se vocês forem na plataforma da Verra, ou do Gold Standard, ou da Social Carbon, vocês vão ver todos os projetos que já foram registrados na Verra. Todos os PDDs estão lá, tá? Então, isso tudo, como vocês podem ver, leva aí mais ou menos um ano e pouquinho, um ano e meio, depende um pouco da complexidade do projeto, pode até levar 2 anos. Por enquanto, ainda não geramos crédito de carbono, ainda estamos desenvolvendo a nossa tese, tá? E aí o PDD é uma grande promessa, o PDD ele vai dizer o seguinte, ó, eu prometo preservar essa floresta pelos próximos 30 anos. E aí, ao longo dos próximos 30 anos, tem esse ciclo de monitoramento, né, mensuração, monitoramento, verificação e emissão do crédito. Todo ano, você vai monitorar e todo ano o auditor vai lá no seu projeto e vai verificar se você cumpriu aquilo que você prometeu. Se você cumpriu, que no caso da floresta em pé é basicamente ter preservado a floresta, se você cumpriu, o seu crédito é emitido, você pega aquele ativo, aquele crédito, é um ativo intangível, né, do ponto de vista conceitual, e aquele ativo intangível, aquele papel pode ser comercializado, pode ser transformado em dinheiro, exatamente para aquelas empresas que eu comentei, que estão hoje compensando as suas emissões voluntariamente, tá? Só no Brasil? Não. Esse mercado é internacional, então você pode sim gerar seu crédito no Brasil e vender ele lá fora. Pode vender para a Renner, pode vender para a Shell, por exemplo. Inclusive, muitas empresas lá de fora compram diversos
créditos de projetos no Brasil, da Amazônia, né, especialmente. Então, todo ano... é todo ano mesmo, eu posso esperar 2, 3, 4, 5 anos. Você pode esperar, é até comum esperar um pouco mais, mas o padrão, digamos assim, né, explicando de uma forma meio linear, é essa. 1, 2 anos investindo e desenvolvendo o projeto, validando, mas aí eu estou falando de RED, quando eu falo 30 anos é RED, né? Mas são por ciclos. 30 anos monitorando, verificando e emitindo os créditos anualmente. Então, você tem aí se você for olhar em termos de fluxo de caixa, 1, 2 anos de investimento, às vezes um pouquinho mais, para 30 anos de retorno financeiro, o payback vai depender, né? Mas muitos projetos, um bom projeto de carbono, pode dar payback sim já no primeiro ano de emissão. Primeiro, segundo ano de emissão, já poderia ter payback, tá? Ok? Então, esse é o ciclo de um projeto de carbono. Aqui que a gente entra para desenvolver, para transformar o seu ativo em crédito de carbono e, em seguida, em dinheiro, né? Em recursos financeiros, em liquidez. Que tipos de metodologias existem hoje? Centenas, tá? Centenas de metodologias. Não tem como a gente passar por todas, mas a gente costuma selecionar aqui as mais comuns, especialmente para o Brasil, as que têm maior potencial, tá? Agricultura regenerativa. Eu consigo gerar crédito de carbono da agricultura? Sim. São metodologias relativamente novas, então a gente ainda está entendendo um pouco melhor a dinâmica, mas se você pratica, né, na sua agricultura atividades que você consegue comprovar que são que elas emitem menos gás de efeito estufa do que a agricultura convencional, por exemplo, utilizando bioinsumo, ou, por exemplo, fazendo práticas de silvopastoril, né, misturando agricultura com pecuária, com floresta, ou SAF, né, sistemas agroflorestais. Tem diversas técnicas na agricultura que você pode mostrar que são agriculturas que a gente usa esse termo meio genérico de agricultura regenerativa, que tende a aumentar o estoque de carbono no solo e tende a usar menos NPK e, consequentemente, ter menos emissão do óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa bem potente, tá? Outra atividade agro que tem, ou que pode ter, pode gerar crédito de carbono, recuperação de metano em criação de animais, né? Fazer lá o biodigestor para você recuperar o metano e produzir biogás. Energia renovável, já dei alguns exemplos aqui. RED, que é o projeto da Floresta em Pé, redução de emissões por desmatamento e degradação. Também é uma metodologia muito utilizada no Brasil, especialmente na Amazônia. ARR, que é a metodologia de reflorestamento. Então, uma coisa é manter a floresta em pé, outra coisa é você reflorestar, regenerar. Tá? Ambas são elegíveis a gerar crédito de carbono, dependendo do caso, né? Combustível renovável, também o Brasil é uma potência em combustível renovável e também tem essa possibilidade de gerar crédito de carbono. Vamos supor que a sua atividade ou o seu projeto não está incluído em nenhuma metodologia existente. Isso pode acontecer. É possível submeter uma nova metodologia? Sim, a todo momento o mercado está submetendo novas metodologias, até porque o ser humano é muito criativo e a gente está a todo momento criando novas tecnologias. A gente aqui mesmo da APS acabou de submeter uma nova metodologia para a ONU relacionada à construção de wood frame, só por curiosidade, né? Só para comentar. Então, sim, é possível, é um processo mais longo, tá? Que é um processo muito científico, muito técnico, mas depois de revisado e aprovado, essas metodologias elas podem ser utilizadas, né? Não vou dizer indefinidamente, mas podem ser utilizadas por muito tempo, tá? E são públicas, né? Então, depois de aprovadas, qualquer um pode chegar lá e usar essa metodologia para o seu projeto. Deixa eu falar um pouco aqui do sistema de comércio de emissões. A gente não costuma entrar muito nesse mérito em conversas iniciais, mas como vocês devem ter visto, saiu algumas notícias aí na mídia sobre de como está avançando no Brasil o nosso sistema de comércio de emissões, tá?
Tá caminhando no Senado, teve agora a aprovação, né, teve um parecer da Comissão do Meio Ambiente, salvo engano, e teve um substitutivo, na verdade. A gente mudou um pouco o projeto de lei que tem lá, isso é muito comum e deve mudar mais ainda, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente já deu uma lida aqui, se a gente quiser, ao final da conversa, a gente pode falar um pouco sobre isso. O que é um sistema de comércio de emissões? É o que eu falei do mercado regulado, tá? Ou pelo menos uma das modalidades de mercado regulado. Vou dar um exemplo aqui do europeu, porque é uma referência e porque o do Brasil está caminhando para ser parecido, mas não é igual porque o Brasil tem um perfil de emissões diferente, tá? Mas só para dar aqui alguns elementos de como é que funciona um sistema de comércio de emissões. Como eu falei, né, o governo delimita, primeiro, quais são os setores regulados. Geralmente são setores intensivos em emissões. Então, não são vocês, são indústrias tipo cimento, aço, né? Indústrias que têm um perfil de emissão bem alto. Essas indústrias, o governo vai falar agora, e geralmente esse teto ele vai reduzindo ao longo do ano, né? Ou seja, é uma implementação gradual. Ao longo do ano, não, ao longo de 2 anos. É uma implementação gradual. Então, você determina, eu vou alocar 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente de emissões para o setor X. Esse setor X, inclusive, essas alocações, elas são espalhadas, né, digamos assim, elas são subalocadas nas empresas, nas instalações, nas fábricas daquele setor, tá? E aí, a partir daquele momento, né, essas empresas, elas têm um teto de emissões, elas têm uma meta. Se elas emitem menos que aquela meta, elas vão ter sobras de emissões, de licença de emissões, desculpa, e essa licença de emissão, ela também é um crédito de carbono ou algo parecido, no sentido de ser um ativo transacionável e fungível, né? Então, você pode, se você tem sobra, você pega aquela sobra e negocia com quem tem déficit. Obviamente, na ponta oposta, se você não conseguiu reduzir, e se as suas emissões foram acima daquela licenças que você recebeu, você precisa comprar esse delta acima do seu cap, né, do seu limite. Eu estou simplificando um pouco aqui, porque, óbvio, né, como o sistema ele é voltado para reduzir emissões, não é tão simples quanto emito mais e compro. Você pode comprar até um certo limite, tá? Dito isso, de uma forma simplificada, é mais ou menos assim como funciona. É um balanço de emissões, quem emite menos vai ter sobras, vai negociar com quem emite mais e quem tem falta, tá? E, obviamente, como você tem um custo associado a esse carbono, né, a busca pela eficiência diz que você vai reduzindo as suas emissões, ou aqueles setores regulados vão reduzindo as suas emissões ao longo dos anos, e esse teto também vai reduzindo, né? As metas vão se tornando mais ambiciosas ao longo dos anos. Tem aqui um conceito de benchmark, que eu não vou entrar muito nesse mérito, porque é mais técnico, mas um conceito que é legal de trazer é o risco de vazamento de emissões. O que é isso? É quando uma empresa ou uma indústria sai daquele país, daquela jurisdição, por causa de uma meta de redução de emissões, né, por causa de um mercado regulado, para poluir, entre aspas, em outro lugar. Tá? Então, você não está reduzindo as suas emissões, você só está expulsando as suas emissões da sua jurisdição e levando para outra. Por que isso é importante? É muito comum ter como se fosse a permissão ser dada, né? Você ter pelo risco de vazamento, o governo ele tende a ser um pouco mais leniente com alguns setores para não causar vazamento. Esse é um ponto. O segundo ponto, por causa desse risco, a Europa, esse ano, estabeleceu um tipo de ajuste de fronteira de carbono, no qual países como o Brasil, que querem exportar para a Europa alguns produtos, terão que compensar, ou seja, basicamente comprar crédito de carbono, comprar essas emissões, assim que o produto chegar lá na Europa, tá? Então, é como se ela estivesse ajustando a competitividade dos produtos, né? Do produto produzido na Europa e fora,
através desse ajuste de fronteira, que a gente chama, né, do carbono. Então, na fase 4, que é a fase que a gente está agora, né, a gente tem essa novidade, né, que é o CBAM, né, CBAM. E o CBAM significa basicamente que produtor de commodities, né, que exportam para a Europa, de países como o Brasil, terão que se ajustar no seu perfil de emissões, tendo o mercado regulado no Brasil ou não. Tá? E aí também outro ponto legal de trazer, né, é esse sistema de emissões, como essas licenças são concedidas ou leiloadas pelo governo, esse sistema gera receita para o governo, tá? E essas receitas tendem a ser utilizadas, esse orçamento é um orçamento, tende a ser utilizado, ou deveria ser utilizado em estratégias de redução de emissões, novas tecnologias, ou, por exemplo, pagamento por serviço ambiental. Isso é uma estratégia que pode acontecer no Brasil, é bem viável, né? Parte desse recurso ser utilizado para financiar quem está protegendo a floresta, por exemplo, né? De acordo com o tamanho, etc, etc. Tá? Então, você tem essa questão de você gerar recursos a partir para o governo, que deveria ser aplicado, obviamente, em questões que vão nos levar à redução de emissões. Falei um pouco do ETS no Brasil, né? Estou comentando que vai ter o mercado regulado no Brasil e tal. Como é que isso está hoje? Primeiro, o Brasil tem vários projetos de lei, então, para falar do mesmo assunto, aqui a gente só falou alguns. Hoje, da forma como a gente enxerga, e isso pode mudar, né? Porque não temos controle sobre o tema, da forma como a gente enxerga o PL que está no Senado, que é esse aqui, na verdade, né, que juntou com esse aqui, e que foi feito um substitutivo agora, umas semanas atrás, é o que está na vanguarda, tá? É o que deve caminhar mais rápido, porque foi o que recebeu as contribuições do governo atual. E esse PL, o que ele fala, né? Ele está falando um pouco de como vai funcionar o ETS no Brasil. Ele, como eu falei, ele é inspirado nos ETS de fora, especialmente no europeu, porque ele fala muito da questão de criar metas de redução de emissões, cap, né, para alguns setores regulados, porém, ele traz algumas adaptações, isso é bom, porque o Brasil ele tem um perfil de emissões muito diferente da Europa e da maioria dos países, na verdade, industrializados e que são os países que hoje têm mercado regulado. Qual que é a questão? Aqui, como vocês podem ver, é um histórico de emissões no Brasil nos últimos anos, tá? 2005 é mais ou menos aqui quando foi estabelecida a referência para a nossa meta. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a maior parte das emissões no Brasil são emissões que a gente chama de AFOLU, agricultura, floresta e outros usos da terra. O que isso significa? Significa basicamente que em torno de 75%, 74%, vamos arredondar aí, 70% das nossas emissões, elas vêm de mudança de atividades ligadas ao uso da terra, seja desmatamento, seja agropecuária, produção agro, né, uso de NPK, enfim, agropecuária e desmatamento basicamente, tá? E apenas o restante, né, 30%, 25%, 26%, são as outras atividades que o processo industrial, então, dá 4%, é muito pouco. A energia ainda tem um percentual bem relevante. Por que eu estou falando isso? Enquanto lá fora você tem essa dinâmica, né, de criar um mercado regulado e focar esse mercado regulado nas indústrias, em reduzir emissões das indústrias, no Brasil, a gente pode querer fazer isso, a gente vai fazer isso, porque é importante, né? Não estou tirando a relevância da gente reduzir as emissões dos setores intensivos em carbono, isso é importante, porém, é importante que a gente faça isso junto com o trabalho de se reduzir emissões no uso da terra, tá? O que não é, na verdade, não necessariamente é um problema para o Brasil, porque é mais barato, tende a ser mais barato, reduzir emissões de uso da terra, por exemplo, evitando desmatamento ou com práticas de regenerativas na agricultura, do que reduzir de indústria, que é intensivo em tecnologia. Então, você tem, ainda mais, se você criar mecanismos
de compensação, né? Mecanismos econômicos para incentivar quem preserva a floresta, que é, por exemplo, o caso das unidades de conservação. Então, a gente entende que é importante, o PL ele veio um pouco nesse caminho também, a gente entende que é importante fazer no Brasil um mix entre redução em processo industrial, porém incentivando a redução de emissões no AFOLU, ou seja, no uso da terra. Tá? Então, por exemplo, com mecanismos de pagamento por serviço ambiental para quem preserva a floresta em pé. Essa é uma das formas. Né? Então, só para colocar aqui para vocês que, ao mesmo tempo que está se criando um mercado regulado no Brasil, que ele é, sim, inspirado nos mercados internacionais, a gente vai fazer, deve fazer e está caminhando para fazer adaptações, porque o nosso perfil de emissão é diferente. Tá? E aí, de novo, surgem oportunidades, na nossa visão, para quem está com esse tipo de ativo, né? Com quem está preservando a floresta, por exemplo. A gente entende que isso faz parte das estratégias para conseguir, para o Brasil conseguir atingir a sua NDC. Tá? Para terminar aqui a minha fala, que eu já falei muito, já me estendi no tema, eu acho que é legal agora também ouvir um pouco de vocês, ouvir as dúvidas que vocês têm. Vou trazer aqui outros elementos ou outras oportunidades que a gente não falou ao longo aqui do seminário. Tá? Um deles é o CBio. O CBio não tem muito aqui, acho que não tem muito fit com o tema né, com o interesse de vocês, mas basicamente para vocês saberem é o crédito do biocombustível. Né? Eu falei que não tinha mercado regulado no Brasil, mais ou menos, porque o CBio é um tipo de crédito de carbono muito específico, mas pode ser considerado. Só que ele é voltado para o mercado de combustível, tá? As distribuidoras de combustíveis, elas têm metas de compra de CBio, e quem produz etanol, quem produz biocombustível de uma forma geral, gera CBio, tá? Crédito de metano, não vou entrar aqui nesse mérito, porque ele não sei nem se vai existir nesse novo projeto de lei, parece que não tem. Havia nos projetos de lei antigos. PSA e CPR verde. Muita gente, ou muitas áreas, especialmente na Mata Atlântica, eu sei que tem muito RPPN na Mata Atlântica, não necessariamente é viável gerar crédito de carbono em áreas de floresta no bioma da Mata Atlântica, tá? Por uma questão do desmatamento histórico, a dinâmica do RED é uma dinâmica que considera muito a pressão que você tem externa. E essa pressão, hoje em dia, depende da região, claro, né? Estou generalizando. Mas essa pressão, hoje em dia, já não é mais tão grande na Mata Atlântica, se pegar os últimos 10 anos, né? De desmatamento mesmo, aquele desmatamento não planejado, que a gente chama, né? Que é a invasão, esse tipo de coisa, né? O grileiro, esse tipo de coisa. Então, existem outras estratégias para você conseguir monetizar a floresta em pé via pagamento por serviço ambiental. A CPR verde é um instrumento que ainda não decolou, mas que a gente tem estudado bastante. A gente acha que pode ser uma estratégia possível, que é a CPR verde nada mais nada menos que um título para você. É um título, de certa forma, regulado, né? Você consegue listar na Bovespa para você conseguir receber pagamento por serviço ambiental, óbvio, de acordo com uma série de métricas, né? Seja PSA, seja CPR, em geral, esses estudos, eles têm como arcabouço ou como colateral um estudo da área. Você chegar a identificar por que a minha área tem valor, né, do ponto de vista ambiental. Como eu comentei, espécies endêmicas, riqueza de biodiversidade, tudo isso é levado em consideração, né? E como é que eu vou utilizar o recurso também, tá? Eu vou pegar esse recurso e vou utilizar na recuperação de áreas degradadas, eu vou pegar esse recurso e vou fortalecer a proteção dessa minha área que já está, né, conservada. Tudo isso afeta a demanda por esse tipo de título, tá? E crédito de biodiversidade, isso é algo muito novo, ainda não temos muita referência, mas é algo que deve crescer bastante nos próximos anos. E aí a moeda
o lastro não é mais o carbono, mas sim a biodiversidade, né? Então, quanto mais, a grosso modo, né, isso está sendo construído ainda, a grosso modo, quanto mais biodiversidade, mais valor aquela área tem. Isso também tende a virar um ativo negociável, transacionável, aonde empresas, fundações, enfim, agentes do mercado de uma forma geral vão pagar, vão comprar para preservação ou para restauração de biodiversidade, tá? Então, só para terminar a fala aí, trazendo, indicando, né, que há outros caminhos para além do carbono. O carbono é uma visão até, de certa forma, simplificadora, né, simplista, um único serviço ambiental da floresta. A floresta tem vários outros, mas o mercado já está começando a enxergar outros valores, e isso é bom, isso é positivo. Então, só para trazer alguns elementos que podem adicionar valor a essa equação. Aqui a parte de equipe, eu acho que depois a gente encaminha a apresentação para vocês terem aí todos os dados, enfim, da Apps Carbon, mas basicamente né, é um pouco esse o parâmetro, né, que a gente queria trazer para vocês. E, enfim, agradecer a presença de todos. Temos ainda mais, aí, pelo menos meia hora para tirar dúvidas. Imagino que o chat esteja aí pipocando com algumas perguntas. Não sei se o Cleiton vai fazer aí a mediação, mas, enfim, só agradecer a presença aí de todos e me colocar à disposição para tirar dúvidas. Boa, obrigado, Fabiano, excelente apresentação, acho que foi bem esclarecedor, né, bem explicativo aí os pontos, foram bem elucidados, obrigado a todos aí, e realmente temos algumas dúvidas. Deixa eu começar aqui com o Cauê. O Cauê Cachuba de Abreu, ele gostaria de saber mais sobre a relevância de metodologias de PHVA. O Caio Aversari, que também está aqui com a gente, ele já respondeu, Cauê, depois você dá uma olhadinha lá no chat, mas se tiver mais qualquer dúvida, pode falar com a gente. O Carlos, me perdoa pela pronúncia do seu nome, Saltichuk. Ele tem uma dúvida, ele tem um RPPN no Cerrado com 469 hectares, Fabiano. Preservação de fauna e flora numa região de forte presença de agronegócio. A previsão é de que compensaria fazer um projeto numa propriedade dessas dimensões? Não, a área é boa, digo assim, a região é boa, Cerrado tende a gerar bastante crédito por essa pressão que você comentou, mas o tamanho ainda é pequeno, tá? A gente tende, já respondendo a pergunta, qual o tamanho mínimo? A gente tende a considerar, para Cerrado e Amazônia, que são regiões que têm um bom potencial de crédito de carbono, áreas aí no mínimo de 10 mil hectares, tá? Isso para a metodologia REDD, que é o REDD, que é Redução de Emissão por Degradação de Desmatamento. Por quê? Nesse tipo de metodologia, eu não expliquei porque ia ficar muito comprido, mas só para deixar um pouco mais claro, nesse tipo de metodologia, o crédito de carbono ele só é gerado pelas áreas que são potencialmente desmatáveis, vamos chamar assim, não existe essa palavra, né? Mas se nada for feito, na ausência do projeto. Se eu tenho muita pressão, né, e aí eu consigo comprovar, né, eu tenho a questão exatamente por causa da questão da adicionalidade. Alguém comentou a questão da adicionalidade para RPPN. Qual é a forma que a gente enxerga? Tá? Sim, é uma questão que você já se comprometeu a preservar e você vai preservar independente do projeto de carbono, né? Então, em tese, isso reduz a adicionalidade da RPPN do ponto de vista de REDD, tá? Porém, nos parece que em algumas regiões, sob a ótica do desmatamento evitado não planejado, ainda haveria adicionalidade se a gente conseguir comprovar que mesmo você tendo feito a sua RPPN, a sua região, a sua área, ela sofre pressão. Ela sofre pressão de fora, ela tem invasões, ela tem, né, o vizinho taca fogo na área dele e pega um pouco na sua. Então, o desmatamento evitado não planejado, ele parte desse pressuposto, que você quer preservar,
Você faz o seu esforço para preservar, porém não é planejado, né? Alguém de fora chega e desmata. Acontece o desmatamento mesmo sem você querer. Essa é um pouco a lógica. Então, teria sim adicionalidade em alguns casos, mesmo sendo RPPN. Isso pela metodologia tradicional do RED, tá? Que é a da Verra. Agora, tem uma outra metodologia, que é da Social Carbon, que ela tem ela considera o fator que ela considera um pouco diferente. Ela considera basicamente a capacidade da floresta de continuar sequestrando CO2 e não pelo desmatamento evitado, né? Por quanto ela está ali em pé. Aí tem lá a dinâmica para cada bioma, inclusive foi uma metodologia feita para o Brasil. Então ele indica qual é mais ou menos a quantidade de CO2, né, que aquela floresta sequestra estando em pé, para cada um dos biomas. Alguém perguntou de Mata Atlântica. No caso da metodologia REDD tradicional, Mata Atlântica é bem mais difícil de gerar crédito de carbono, tá? Por essa questão de você não ter tanta pressão externa. No caso da metodologia da Social Carbon, Mata Atlântica gera, sim, bastante crédito de carbono, tá? Porque a Mata Atlântica tem uma capacidade de sequestro bem interessante. Aí ele só divide ali na metodologia áreas primárias e secundárias, porque a área secundária, como vocês sabem, sequestra mais CO2 que a área primária. Mas, dito isso, essa metodologia especificamente da Social Carbon, aí a área diminui um pouco. Aí daria para uma área de 5.000 hectares, 4.000 hectares de viabilizar, tá? Aí vocês vão me perguntar, tá, esse crédito da Social Carbon, como é que é? Porque eu já expliquei que crédito de carbono tem uma questão de liquidez relacionada ao padrão, né? Dependendo do padrão de crédito, pode ter mais ou menos liquidez. Esse da Social Carbon tem liquidez? Não sabemos ainda. Ele é novo, tem meia dúzia de projetos registrados, mas estamos acompanhando bastante ali, né? Estamos bem atentos para verificar se essa metodologia ela vai ter liga, digamos assim, com os clientes, com quem compra, porque no final do dia você pode gerar 3 trilhões de crédito de carbono, se não tiver ninguém comprando, né? Não faz muito sentido. Mas eu gostaria de deixar aqui esse recado. Existe uma metodologia hoje específica que é sim válida, ela é feita para reserva privada. Então ela vale para todos vocês, para qualquer RPPnista. Óbvio, tem que ter tamanho mínimo para justificar financeiramente, mas em termos de elegibilidade, só que aí você precisa 2 elementos, né? Comprovar impacto social, porque a Social Carbon é voltada para isso, né? Então, ela pede uma série de ações sociais, envolvimento da comunidade do entorno, né? Alguma coisa relacionada à educação ambiental. Tem uma série aí de indicadores que a gente pode trabalhar, sociais. E como qualquer metodologia de carbono, tem que ter ação humana. Se não tem ação humana, né? Sei lá, pega uma floresta no Alasca, estou chutando aqui, que não tem homem, não tem nada ali, ela vai preservar, vai continuar preservada, independente disso. Isso não gera crédito de carbono. Crédito de carbono é a parte da ação humana. Então, mesmo que... Mas, obviamente, toda RPPN, imagino eu, quase todas, há uma ação de vocês de preservar, né? Vocês têm uma atividade, tem um custo associado a isso. Então, tem que mostrar, tem que comprovar isso no PDD. Dito isso, dentro da metodologia da Social Carbon, é possível, sim, gerar crédito de carbono na Mata Atlântica, tá? A da Verra, né, ou RED tradicional, a gente, até hoje, que eu saiba, posso estar desatualizado, que eu saiba, não tem nenhum projeto de Mata Atlântica. Tem encerrado alguns, dezenas na Amazônia, já tem um no Pantanal. O Pantanal também pode ser que tenha adicionalidade, né? Porque até um tempo atrás, teve uma queimada muito severa lá. Pode ser que a gente consiga, assim, também. Tem uma pressão, né, bem grande, inclusive, esse tipo de queimada é bem isso, né? Essa pressão não planejada, né? Então, essa coisa de você não quer, mas o vizinho taca fogo, aquele fogo, né, pega em 10, 20, 30 propriedades. Então, você tem uma dinâmica de você evitar esse desmatamento, mesmo sendo uma RPPN, tá?
Não sei, Bacana. misturei alguns assuntos, não sei se ficou meio confuso, Uhum. mas como eu vi que as perguntas foram sendo bem técnicas aqui no chat, eu percebi que o pessoal está com conhecimento, enfim, tive também a liberdade para ir um pouco mais a fundo no assunto. Fabiano, acho que é importante a gente citar uma dúvida do Valdir aqui. Ele comenta o seguinte: como fazer um gerenciamento de várias RPPNs em consórcio para atingir a meta aí de 10.000 hectares, ou 5.000 na Social Carbon? Então, como você vê isso? Qual a sua opinião sobre esse tema? Tá. Como fazer esse gerenciamento? Bom, primeiro é possível, né? Você já deve ter percebido, é possível fazer esse consórcio. Acho até que a confederação poderia ter um papel aí. Vamos pensar, aí estou pensando alto aqui, né, em termos de governança. Porque no final do dia, não é tanto a questão técnica por si só, o nosso trabalho técnico, ele não varia muito se é um proprietário ou 10. Vai ter uma análise jurídica mais complexa, mas em termos técnicos, né, de se analisar o inventário de flora, fauna, não muda muito. Qual é o desafio nesse caso? É governança, porque se um projeto dá errado, afeta todos, tá? No modelo consórcio, né? Como é que é? Todos por todos, lá, que nem os mosqueteiros. Então, você tem uma questão de que tem que estar todo mundo muito bem alinhado para o objetivo, né? Um objetivo em comum, todo mundo se beneficia, é claro, de gerar crédito, todo mundo, né, é penalizado se não gera. Então, vamos partir do princípio que há um alinhamento de interesses. E aí é importante ter pode ser um modelo de consórcio, como foi colocado, né? Mas eu acho que é mais importante a questão de governança e talvez até de afinidade do que necessariamente do ponto de vista técnico, né? De como você organiza. Tem até projetos, tem uma modalidade de projeto de carbono, que eu esqueci o termo agora, mas que você vai adicionando, você pode fechar com 10 áreas, mas você pode adicionar outras áreas depois. Você pode chegar e falar, não, por enquanto é isso, mas daqui a pouco vai entrar mais gente. Isso é possível. Foram feitos projetos no passado assim. A Verra está mudando a metodologia, mas a princípio isso não está sendo excluído, tá? Isso ainda vai ser possível. Então, esse é um formato viável. Viável do ponto de vista técnico. Se na prática as coisas vão funcionar, né? Acho que é muito mais uma questão da relação das pessoas da governança, que a gente também pode ajudar nisso, né? A gente também está aqui para ajudar, não estou falando que não, mas é mais o ponto das pessoas se entenderem, né? E depois a repartição também dos créditos ser muito bem acordada, por exemplo, critério área. Então, critério área, né? A gente até está fazendo um projeto que envolve várias pessoas, mas é uma área só. Bacana. Tá? Eu Vamos estou olhando lá, que as perguntas eu parei, mas fica tranquilo e que eu tem estou tentando várias, né? monitorar Não sei se vai aqui. dar para responder Mas todas. vamos lá, tem uma pergunta interessante sobre metodologia. A Evelyn e a Patrícia comentam. A Evelyn fala que no caso do bioma cerrado, quando o crédito é gerado por manter a floresta em pé, mesmo com todas as ações conservacionistas e de prevenção, caso ocorra um incêndio com alta taxa de mortalidade, qual a metodologia seria adotada a partir do acidente? E a Patrícia complementa. O que seria mais adequado para um RPPN? Não seria o PSA Carbon? Então, são duas perguntas em uma, Fabiano. O PSA Carbon eu não conheço. Esse é um tipo de padrão, é isso? Depois eu quero entender um pouco melhor a pergunta. Voltando à questão do... eu não sei se ela está falando do Social Carbon, acho que não, né? Deve ser outro padrão. Ou se é PSA, Pagamento por Serviço Ambiental de uma forma geral. Não é um padrão específico. Pagamento por serviço ambiental, que pode ser feito via CPRV, CPRV é só um instrumento, tá? Sim, funciona sim para RPPN, funciona super bem. Melhor ou pior que o carbono? Depende. Não sei se eu tenho uma resposta pronta para isso, porque vai depender muito, né, de qual tipo de serviço ambiental vai ser considerado. E vai depender muito também. Tá. PSA Carbon é do. Eu sei qual que é. É da Votorantim com a Econ. Sei qual é. É uma forma de você também fazer sim, é um outro padrão, uma forma de se fazer crédito de carbono para tipos especialmente fora da Amazônia, né? Acho que um pouco essa a intenção inicial.
Também, qualquer tipo de metodologia padrão que você consiga capturar o valor da floresta, para além do conceito do REDD, né, que é um conceito que, enfim, inclusive está com alguns desafios ultimamente, é interessante, né, porque a gente é o primeiro aqui a reconhecer que o valor da floresta vai bem além do carbono, né? Tem várias formas e possivelmente ter novas formas lá na frente. Tudo isso vai depender muito da liquidez, eu acho, né? De quem está pagando e por quê. E esse quem está pagando e por quê, eu acho que de uma forma geral, o conceito da adicionalidade, ela deveria permanecer, no sentido de que, tudo bem, eu vou receber um recurso, mas eu vou fazer algo além do que eu já estou fazendo. Acho que dificilmente, independente de verra ou de REDD ou de o que for, eu acho que essa é uma filosofia, vamos dizer assim. A gente trabalhar que com um recurso que eu vou receber adicional, eu vou fazer algo adicional para aquela minha reserva. Pode ser por meio de curso, pode ser por meio de monitoramento melhor, pode ser recuperação, regeneração, pode ser ajudar as comunidades do entorno, que eu sei que com isso eu reduzo a pressão sobre o desmatamento da minha própria área, mas eu trago isso mais como uma filosofia, tá? A pergunta ela falou um pouco sobre se aconteceu um desmatamento, né, um fogo dentro do meu projeto, depois que o meu projeto já está certificado. A Verra ela tem uma série. Vou falar de Verra aqui, que é o que a gente usa mais. Tá? A Verra tem uma série de passo a passo para o caso de você ter eventos de fogo. Ele tem um termo para isso, mas é isso, né? Eventos não esperados, catástrofes, algo do tipo. Um deles é o buffer, né? Ou seja, todo projeto de carbono, até pelo risco de não permanência, você reserva parte do seu crédito como se fosse um seguro. E aí você pode acionar esse seguro quando acontece esse tipo de evento. Isso para qualquer projeto, né? Todo mundo que submete um projeto lá, ele pode seguir nessa abordagem. Dito isso, ele tem uma série de cálculos lá. Se você e também, para além disso, a emissão do crédito de carbono ela não é fixa todo ano. Eu simplifiquei aqui um pouco o raciocínio, mas na prática é comum a evitação, né, a redução do desmatamento não ser 100%. Você reduzir 90%, 80%. E aí o que acontece é que na prática você tinha uma previsão, vamos supor, de gerar 100 mil créditos por ano. Aí num ano você gerou 70, no outro gerou 80, no outro gerou 100, no outro gerou 0, porque teve uma queimada que ou você conseguiu gerar um pouco mais porque você não gerou 0 porque você usou o buffer. Então, a própria metodologia ela já tem uma série de mecanismos para isso, tá? Para considerar esse tipo de risco. E aí você tem até um formulário que você preenche para quando você tem lá o passo a passo, mas vamos partir do princípio que a geração não é linear, né? Foi uma simplificação que eu fiz aqui proposital. Você tem geração de créditos, ela vai variando ao longo do tempo, ao longo dos anos. E 2, existe uma espécie de seguro, que é o buffer, que é para risco de não permanência, que ele pode ser utilizado nesses casos, tá? Ou deveria ser utilizado nesses casos, tem essa previsão na Verra, pelo menos na Verra, tá? Não sei se Bacana, respondi. Fabiano. Tem uma dúvida do Ângelo sobre custos. Ele pergunta como vocês trabalham a questão do custo de transação e se existe algum valor de referência para o hectare de floresta conservado. Não tem um valor de referência para o hectare na floresta conservado. Custo de transação, os custos em gerais, né? Deve ser de certificação, eu imagino que sejam todos, né? Mas no sentido assim de você fazer a verificação, né? Se aquela área está cumprindo, né? Todo objeto, né? Do contrato de retenção de carbono, né? As auditorias, né? Tá, deixa eu falar então um pouco dos custos em gerais, tá? Vou dividir aqui custos de implementação, CAPEX e OPEX, né? Os custos de implementação e os custos operacionais. Implantação, basicamente, para floresta, para a Verra, né? Porque a Social Carbon ela é mais barata, ela tem menos custo. Mas vamos falar aqui da Verra, que é o pior caso. Você vai ter custos aí de elaboração do PDD, né? Todo o estudo técnico. Você vai ter custos dos 3 principais, diagnóstico socioeconômico,
inventário de fauna, inventário de flora, tá? E aí depois a validação do PDD, né? Aí sim você contrata o auditor e contrata a validação. Validação do PDD, é a primeira auditoria, não é a auditoria da emissão, é a auditoria do projeto. Ela vai custar, vou chutar aqui, tá? Porque varia muito. Pode ser de 100 mil a 200, 300, 400 mil, dependendo do tamanho do projeto, do tipo de projeto, tá? Isso é custo inicial até começar a gerar crédito. Depois que começa a gerar crédito, simplificando bem, tá? Ali tem viagens, óbvio, né? Tem custos ali do dia a dia de você desenvolver um projeto como esse. Muita visita de campo, geralmente são áreas vai depender muito do acesso para a área. OPEX, você tem dois custos principais, tá? Monitoramento e as auditorias. O monitoramento vai depender muito do seu plano de monitoramento. A gente gosta de colocar satélite, às vezes câmera de vigilância, talvez tenha que ter uma equipe mesmo de vigilância, vai depender muito do contexto. Isso pode, né, ser um pouco menor ou ser bem maior. E as auditorias anuais. A auditoria anual também segue um pouco essa linha de 200, 100, 200, 300 mil. Por isso que a gente fala que para áreas muito pequenas, muitas vezes não justifica, porque esses custos, né, eles não são, você não consegue pagar os custos a partir da geração de créditos que você tem. Então, mais ou menos essa linha aí de custos. Para você vender o crédito, você pode vender o direto, né? Não existe mercado, ou você pode contratar um broker, né? Uma empresa que vai vender, que vai cobrar, às vezes cobra centavos, né? Tipo 20, 30 centavos de dólar, às vezes vai cobrar uma comissão, 5%. Tem empresas que são traders, né? Então elas compram para revender. Várias grandes empresas de energia lá fora são traders, mas aí não é bem um custo, enfim, é um tipo de operação que ela faz. Então, a gente divide os custos mais ou menos nessa linha, tá? Custos iniciais e custos operacionais, aí, monitoramento e auditoria / certificação. Tá no mudo, Cleiton. Me desculpem, perdão. Tem uma pergunta muito interessante relacionada à tecnologia de captura de ar por Machine Tree, do Valdir, que ele pergunta se você acha que as florestas naturais perderão competitividade no mercado de carbono em pouco tempo, e se a alternativa é buscar e agregar valor com créditos de serviços ecossistêmicos. Ele quer saber a sua opinião nesse sentido dessa tecnologia. Boa pergunta. Se os créditos florestas... Eu acho que não tende a perder. Porque a pergunta ela deve estar vindo dado o momento turbulento que os projetos RED estão vivendo. A gente acha que isso é temporário, a gente acha que esse tipo de turbulência tende a aprimorar o mercado. É muito comum, inclusive, em outros mercados, no mercado imobiliário, outros mercados, você ter as teses que a gente chama, né? As teses que fazem sucesso, e aí alguém questiona aquela tese ou tem uma super oferta, e a tese vai para baixo, aí tem outra tese depois que... Agora a tese da vez é reflorestamento, ARR. Mas isso são dinâmicas do mercado, tá? E essa dúvida que tem se colocado, na nossa visão, tende a tornar os projetos melhores com o tempo, tá? A gente é bem defensor, a gente particularmente é bem defensor de projeto RED, mas também entende que melhorias, né? Dá para ser feitas melhorias. E a tendência nesse mercado é gerar menos crédito, por hectare, pelo menos, né? As metodologias ficarem mais rígidas. O que reduz o que, por um lado, reduz o potencial que cada um tem de gerar crédito, dado a sua mesma quantidade de hectare, mas também reduz o risco de superoferta, tá? Que era um risco que existia. Uma outra dinâmica associada a isso é que floresta não está aumentando, né? Ela tende a diminuir, se for de uma forma geral, né? Você tem um ativo que é escasso hoje e tomara que isso reverta, mas hoje a dinâmica é se tornar cada vez mais escasso. Dito isso, né, não vejo necessariamente como um problema, especialmente para o Brasil, né, porque o Brasil, como eu falei, ele precisa necessariamente resolver os seus desafios de emissão de AFOLU para atingir NDC.
Então, ou não tem como, é matematicamente impossível, né, a gente atingir nossa NDC sem reduzir emissões de AFOLU. Então, eu acho, sim, que tem um caminho interessante, especialmente para o Brasil, nesse sentido. Não quer dizer que a gente não possa diversificar o nosso risco, né, apostando em outras metodologias de pagamento por serviço ambiental, de serviços ecossistêmicos, outros métodos de valoração, tá? A gente também tem estudado sobre isso e tem surgido demandas, inclusive, de clientes, falando, não, tudo bem, mas eu não quero ver só o carbono, quero ver outros ativos. É possível? É. A gente tem feito estudos, mas ainda há, digamos assim, uma certa incerteza na liquidez, porque no final do dia alguém tem que comprar esse ativo. O crédito de carbono hoje é mais, não sei se óbvio, mas é um pouco mais bem definido quem vai comprar e por quê. Porque você tem todo esse esforço global para reduzir emissões. A biodiversidade, desde o ano passado, principalmente, está se criando um esforço global parecido com o do carbono, o que é bom, isso é ótimo. Então, tende a, nos próximos anos, criar-se um framework, um conjunto de regras muito preciso para valorar, para você mensurar e negociar ativos da biodiversidade. Eu acho que é o próximo. Alguém falou de água e também a água também é um grande ativo que tende sim a ter valor no futuro. E aqui só para deixar claro também, a gente está falando muito das dinâmicas atuais de mercado e não tanto da nossa opinião sobre o que deveria ser valorado ou não, tá? Porque a gente reconhece, obviamente, o valor da floresta, dos serviços ecossistêmicos muito além do carbono, né? E a visão narrow, como posso dizer, aquela visão muito míope em relação ao carbono pode sim ser um problema, ambiental, que você pode tomar decisões ou investir em projetos que não necessariamente... O caso do RED, para mim, é um caso emblemático, A floresta em pé ela tem vários valores para além do carbono, então ela deveria valer mais, não menos, do que está sendo discutido hoje. Mas, sendo pragmático, a discussão hoje está muito ainda ainda está muito relacionada a carbono, tá? Tomara que isso mude daqui para frente. Show. O Ângelo pergunta: quais seriam as vantagens comparativas e competitivas das RPPNs no mercado de carbono, Fabiano? Essa é a pergunta de 1 milhão, tá, Fabiano? Eu imaginei. Eu tô fazendo uma provocação aqui, Fabiano, na verdade, no sentido assim, tudo está em desenvolvimento, O mercado de carbono, tem várias questões ainda que vão ser definidas aí com a regulamentação, Mas se a gente pudesse enxergar as RPPNs dentro de um contexto aí, de comparação ou até mesmo de competitividade, Quais seriam os diferenciais que a gente poderia atribuir para elas, para a gente poder, de repente, valorizar, numa negociação? Entendi. Aí eu não entraria. Não sei se eu vou me contradizer aqui agora, mas aí sim eu acho que o diferencial das RPPNs, elas não passam tanto pelo carbono, mas sim pelos outros ativos ambientais. E talvez até corroborando com vários comentários que tiveram no chat, porque no final do dia, realmente, até porque eu sei que eu tenho muita RPPN na Mata Atlântica. Seguindo a avaliação apenas desse ativo, ou pelo menos apenas pela lógica RED, ela perde um pouco de competitividade, Essa que é a verdade. Porém, sob outras óticas, segurança hídrica, biodiversidade, outros serviços ecossistêmicos, ela sim pode ter um diferencial competitivo. Seja isso como um selo dentro do crédito de carbono, que são coisas que a gente já enxerga hoje, crédito de carbono com selos de qualidade e que isso diferencia preço, seja você criando outros ativos, splitando, Realmente, eu tenho um ativo crédito de carbono, eu tenho um ativo crédito de biodiversidade, eu tenho um ativo crédito hídrico, crédito da água, e por aí vai, Talvez esse possa ser um caminho para você diferenciar, tá? Você atribuir outros valores para além do carbono, já que pela lógica do RED, vocês perdem um pouco de competitividade. Mas tem várias outras lógicas que podem fazer sentido, sim. Tem uma questão, Fabiano, que a gente sempre gosta de valorizar, que é a questão da garantia real de conservação,
As RPPNs, elas oferecem uma garantia real de conservação, porque no momento que elas são criadas, existe um registro que é feito na matrícula do imóvel. É verdade. E garante, né, que essas áreas elas não deixarão mais de ser áreas de conservação, né? Então, quer dizer, o proprietário pode vender a área, mas a área não deixa de ter esse atributo, né? Então, ela vai ser conservada para todo sempre, né? Como é que você vê essa questão? Exatamente. Isso do ponto de vista dos outros ativos ambientais para além do carbono, isso é muito importante. Isso, aliás, deveria também ter um conceito do carbono que é o risco de não permanência, né? Que aliás, é um conceito importantíssimo. Quanto, obviamente, maior o risco de não permanência, pior para o crédito. Então, isso deveria reduzir o risco de não permanência daquele carbono, né? Ele vai ficar, o que você falou, ele vai ficar ali, ou deveria ficar ali para o todo sempre. Talvez, né? Isso, não sei, aí pensando alto, né? Talvez isso, dentro de um mercado regulado, isso possa estar conectado até com como o governo, como as políticas públicas vão trabalhar esse fomento ao... eu tenho um mercado regulado que são as indústrias, né? As indústrias intensivas em carbono, e tem um mercado que é meio que voluntário, né? Ou pelo menos não está com teto de emissões, mas que está de alguma forma vinculado a esse mercado. Por exemplo, utilizando os recursos da licença, né, como eu falei, para investir prioritariamente nesse tipo de área. Né? Porque tem poucos, e aí vocês podem explicar até melhor do que eu, mas eu entendo que não tem tanto benefício assim, ou tanto incentivo, né, para os proprietários de RPPN, né, como ele consegue ser incentivado mesmo a ou construir uma nova ou manter a que ele já tem. Então, né, o que você falou, tá gravado para sempre ali. Então, isso é um compromisso muito, muito grande. Se você não tem um tipo de incentivo, eu acho que talvez uma das formas é o governo corrigir, né, essa distorção, entre aspas, de você não conseguir, talvez, gerar tanto crédito de carbono pelo RED. Tá? Essa é uma forma. Né? Aí você vai via pagamento por serviço ambiental mesmo, custo de oportunidade da terra, né? Você está deixando de produzir, você receberia tanto, toma tanto por preservar, por exemplo. É uma forma relativamente simples, né, de você trabalhar isso. Nós gostaríamos de ver essa garantia também sendo utilizada para a criação de novas RPPNs, né? Então, de repente, num projeto onde a pessoa estabeleça essa condição de garantia de conservação, talvez possa passar pela criação de uma nova RPPN, né? E pode dar como garantia isso num processo aí de uma área, né? Ou de conservação de uma área dentro de uma lógica de mercado de carbono, né? Entendi. Até interessante essa ideia. Não era o que eu estava pensando, mas achei bem interessante. Essa é uma das possibilidades que a gente enxerga, né? Porque enxerga. Dois momentos, né? O momento da criação da RPPN é um momento, e depois nós temos um segundo momento que é a manutenção das RPPNs, né? Que é outro desafio, né? E como elas são criadas, né, com essa garantia da conservação para todo sempre, então essas famílias que criam as RPPNs assumem um compromisso para todo sempre. Então vai ter um custo, né, dessa manutenção dessas áreas. Quanto maior a área, maior o custo, em função de toda a exigência que ela exige para ser mantida, né? Sim, com certeza. Bacana. Pessoal, eu vou pedir desculpas, tem mais algumas dúvidas. O Cauê levantou a mão, tem uma dúvida do Marco bem bacana, do Albertinho também. E só que a gente está com o horário bem apertado, tem uma dúvida do Valdir, então essas dúvidas, ou a gente pode marcar aí um outro bate-papo, ou a gente pode pegar essas dúvidas, responder e replicar, devolver para vocês, mas infelizmente por conta do horário, eu queria aí agradecer a participação de todos, principalmente novamente do Marco Antônio, do Ângelo, da Maria Cristina aí representando a Confederação Nacional das Reservas Particulares Natural, conhecida como CNRPPN,
Agradecer pelo tempo de vocês. Acho que um overview sobre o tema a gente conseguiu passar para vocês e agora nos colocamos à disposição. Então, quem tiver maior interesse aí, mais detalhes sobre projetos de crédito de carbono, fiquem, deixa lá no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp, os meus contatos. Vou circular essa apresentação que o Fabiano apresentou, vou compartilhar ela com vocês. E também tem mais um ponto interessante, que é a respeito do sorteio do livro. A gente vai fazer o sorteio, a Letícia aqui, que é a responsável, é a head do nosso marketing, responsável pelo marketing da Apsis e da Apsis Carbon, vai realizar esse sorteio e eu compartilho lá no grupo também o ganhador. Tá bom? Muito obrigado, foi uma honra falar para vocês aí, conversar esse bate-papo gostoso nessa manhã aí de terça-feira, frio aqui em São Paulo. Desejo a todos aí um excelente dia. Parabéns aí pela iniciativa, foi muito bacana. Agradecemos em nome da Confederação. Obrigado, eu que agradeço, Obrigada. pessoal, a todos. Obrigado pelo tempo. A gente vai deixar aqui o e-mail do Fabiano, depois a gente compartilha a apresentação e a gravação também. Combinado. Parabéns, foi excelente. Eu mandei a lista de participantes no grupo da diretoria para depois podermos divulgar no outro grupo grande. E também eu capturei algumas imagens para poder compartilhar com quem não pôde assistir. Legal. Obrigada, Maria Cristina. Tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, Obrigado. abraço. Bom dia, boa tarde.